Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fabiano Lacerda e você está no Contras Fluxo. Hoje nós vamos falar sobre obesidade. Doutor Sérgio, seja bem-vindo aí ao Contras Fluxo. Obrigado pelo convite, Fabiano, por estar aqui. Eu sou Sérgio Braga, eu sou médico, há 34 anos, eu sou endocrinologista e hoje eu estou diretor médico de uma instituição que trata especificamente a obesidade. Eu sou diretor do Hospital da Obesidade. Lá eu comando uma equipe de cerca de 80 profissionais de saúde que fazem uma abordagem ao paciente obeso através de um tratamento transdisciplinar. Pequenas ações geram grandes resultados. Geram. E a gente vê muito isso na prática, né? Às vezes, a pessoa ou o paciente, ele demora de tomar essa decisão. Mas no momento que ele toma a decisão de buscar um tratamento, de buscar uma ajuda, de buscar um socorro, ele vai ter grandes resultados com essa ação dele. O que falta em algumas pessoas, às vezes, é esse start. Mas, realmente, pequenas mudanças geram grandes resultados. Isso, falando de obesidade, é bem real. E quando a gente olha na vivência que você tem lá no Hospital da Obesidade, as pessoas que tentam grandes resultados com um curto prazo de tempo, né? O que é que o senhor observa com relação a isso, né? O mundo está muito imediatista hoje. E as pessoas que buscam tratamento da obesidade, muitas vezes eles querem isso também. Né? Mas a equipe está empenhada em compartilhar o que pode acontecer de real. Nem sempre que você deseja, a gente consegue transformar em realidade. Mas é importante que a gente esclareça, que a gente explique ao paciente que aquilo que ele deseja, às vezes, em um mês perder 20 quilos, 30 quilos, não é real. Aquele é um desejo dele. Mas quando a gente para e explica a ele, olha, não é dessa forma, e dessa forma não é o mais saudável, dessa forma você não vai conseguir, dessa forma às vezes até você consegue, mas depois você entra numa falha grande do tratamento. Quando ele esclarece isso, o paciente entende. E aí o tempo fica mais tranquilo. Eu também luto contra a obesidade, e nesse momento estamos gravando praticamente há 10 anos já, né? Daqui a alguns dias vai ser 10 anos aí que eu estou lutando contra a obesidade. E até hoje as pessoas me perguntam como se fosse uma fórmula mágica, né? O que foi que eu tomei para poder emagrecer, qual foi a dieta exatamente que eu fiz para poder emagrecer, quais foram os exatos exercícios físicos que as pessoas querem replicar, né? Pensando que nós somos seres únicos, né? E pensando da importância de trabalhar isso de forma multidisciplinar, né? É um grande tiro no pé as pessoas acharem que existe uma fórmula para emagrecer, a única forma de ser saudável aí com relação à luta contra a obesidade. É um tiro no pé. Por quê? A obesidade é uma doença e ela é causada por múltiplos fatores. Né? Tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores hormonais. E toda doença que é causada por vários fatores, ela é de mais difícil tratamento. Ok, mas aí quando a gente chega na questão do Hospital da Obesidade, que eu imagino que deve ter um percurso a se fazer ali. O paciente chega, então ele vai passando por etapas, né? Isso. E se as pessoas elas são únicas, são singulares, significa que todas as etapas vai funcionar do mesmo jeito para as pessoas? Cada etapa para cada pessoa, ela é única. Então, nós fazemos lá um tratamento individualizado. No passado já se pensou assim, eu vou fazer uma dieta hipocalórica para Fabiano, ele vai perder peso, ele vai ter que fazer meia hora de exercício todo dia, ele vai perder peso, e hoje em dia não, hoje a gente individualiza isso. Nem sempre a dieta que te fez perder peso há 10 anos vai servir para uma pessoa parecida com você. Então a gente tem que particularizar. Nem sempre o mesmo exercício que te trouxe resultado, te mantém magro até hoje, vai emagrecer uma pessoa. A gente tem que individualizar. Apesar de nós termos no hospital, nós traçamos planos terapêuticos individualizados. Então, cada paciente tem um plano e a equipe vai compartilhando com o paciente esse plano traçado para ele. E a partir daí a gente vai vendo os resultados. A gente tenta ter um padrão, mas a partir daí a gente vai variando. Nem tudo é igual. O que deu certo para Fabiano há 10 anos atrás, Fabiano, pode ser que nem desse certo para você agora, 10 anos depois, na sua vida. Você deve até pensar sobre isso. Se você tivesse dado o seu start hoje, será que você teria o mesmo resultado que você teve há 10 anos atrás? Será que seria mais rápido? Será que seria mais devagar? Será que não teria resultado nenhum?
Será que você teria que procurar ajuda de uma equipe? Que você fez um trabalho muito sozinho, individualizado. Mas ele não dá certo para, infelizmente, ele não dá certo para a maioria das pessoas. Sim, sim. A maioria das pessoas precisam de alguém para se segurar. Precisam de um médico, precisam de um nutricionista, precisam de um psicólogo. A figura do psicólogo cresceu muito dentro da equipe no tratamento da obesidade. Esse foi um dos meus grandes tiros no pé, né? Meu processo de perda de peso, eu nem coloco meu processo de emagrecimento, mas meu processo de perda de peso inicial, ele se deu por conta de uma aposta entre amigos. Naquele primeiro momento, eu contei com a nutricionista, um educador físico e um fisioterapeuta. Muita gente me pergunta, mas por que você contou com o fisioterapeuta? Era uma aposta, eu não podia perder a aposta, então eu não podia me lesionar. Porque se eu me lesionasse, eu parava de fazer exercício, entendendo que emagrecimento era só aumentar a queima, como você acabou de dizer. Exercício. Aumentar a queima calórica e comer menos. Era o que eu imaginava naquele momento. Mas o grande tiro do pé foi não cuidar da mente durante esse processo, né? Por isso que eu digo que o meu processo de emagrecimento, ele começou sim por conta de uma aposta, mas ele se estabilizou e chegou dentro de uma situação saudável a partir do momento onde eu contei com uma ajuda de saúde mental ali, que foi um terapeuta no primeiro momento. Só que isso aconteceu praticamente 3 anos do processo do início da aposta. 2 anos depois de ter emagrecido 100 quilos, eu oscilava muito. Eu ganhava 30 quilos, emagrecia 20, aí depois ganhava 10 e emagrecia 30, eu ficava oscilando muito. Tudo isso porque eu não entendia que o que eu estava vivendo ali era uma luta contra a compulsão alimentar. Claro, uma luta contra a obesidade, mas a compulsão alimentar eu estava tratando, não sem faça uma isso. ajuda especializada, Sim, talvez, sim, né? sim. Como você tem hoje com sua formação na psicologia. O que a gente vê lá no hospital, Fabiano, é o seguinte: a nossa equipe, a nossa principal abordagem no tratamento é a abordagem psicoterapêutica, tá? Esse é o carro-chefe do tratamento, é isso. E paralelo a isso vem a equipe médica, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, educação física, vem tudo atrás. Mas o carro-chefe é a abordagem psicoterapêutica, que a gente entende que se a gente não tratar da mente, a gente não consegue equilibrar o corpo. Deixa eu te contar uma história. Depois que eu fiz a retirada dos excessos de pele, eu decidi ficar sem a cicatriz da retirada do cordão umbilical, mais conhecido como umbigo, né? E foi uma forma simbólica que eu resolvi ficar sem umbigo. Eu não tenho umbigo ali, né? Para poder me lembrar de olhar muito menos para mim e olhar muito mais para o próximo, olhar para o meu próprio umbigo, né? Logo depois da cirurgia, eu cometi um ato ali, logo em seguida, com um maqueiro, um ato muito egoísta, né? Meu, que eu conto isso no meu terceiro livro que eu lanço ainda esse ano. Hoje, depende do momento que você estiver assistindo aí, já vou ter lançado, que eu emagreci agora. Eu tenho um momento muito egoísta. E no mesmo momento que eu tenho esse estado egoísta, vem na minha mente dizendo assim, para que adiantou tirar o umbigo, né? Aí eu durmo. E no sonho, eu sonho com uma pessoa que era Deus ali no sonho. Ele chega até mim e me fala assim, né? Palhaço, que é uma forma que às vezes eu expresso quando alguém está fazendo uma bobeira, alguma coisa assim. Palhaço, do que adiantou tirar o umbigo e continuar com o rei na barriga, né? Então, trazendo uma ilustração para o que você falou, é isso. Muitas vezes a gente tenta mudar o nosso corpo se não muda a forma de pensar, né? Mergulhando um pouco mais, e aí você trouxe para mim, assim, o fato de você ter feito sozinho é muito difícil, né? É muito raro ver uma pessoa ter conseguido passar por esse processo, mesmo tendo reganhos e ter chegado aqui 10 anos depois. Mas quando a gente fala na questão da multidisciplinaridade, você já trouxe no primeiro momento aí que o carro-chefe, de fato, são os processos terapêuticos, da saúde emocional, da saúde mental, mas a gente pensa na multidisciplinaridade, né? Quais são as outras especialidades que fazem uma diferença grande? Todos os profissionais da área de saúde, eles são importantes, né? Lá no hospital a gente tenta, a gente enxerga isso, né? Eu tenho lá a equipe de enfermagem que se dedica a cuidar, né? A equipe de enfermagem, o principal foco é o cuidar do paciente, é cuidar do outro. A gente tem a equipe da psicologia, como eu já disse, que é o carro-chefe. Junto a gente tem a nutrição clínica e a nutrição de produção, porque lá mesmo a gente produz os alimentos que são ingeridos lá pelos nossos pacientes internados. Temos a fisioterapia, que ajuda muito nesse processo de reabilitação. A gente tem recebido, Fabiano, muitos pacientes em uso de cadeira de roda, muitas das vezes, única e simplesmente por conta da obesidade. Ah, é? Quando ele começa a emagrecer,
ele sai da cadeira de roda. Ele foi para a cadeira de roda porque ele limitou ele, pesou o quadril, pesou o joelho, ele parou de andar. Então a fisioterapia faz um trabalho muito grande de reabilitação lá desses pacientes. Sim. É uma readequação. Quando você perde peso, sua coluna toda é mobilizada. Sim. Né? Inclusive, é uma coisa estranha, assim, quando você perde peso, você tem mais dores nas costas. Porque quando você está obeso, aquela gordura está sustentando sua coluna. Sim. Quando você perde peso, a coluna desestabiliza. Então, ele Interessante isso. um trabalho muito bem feito lá pela fisioterapia. A gente tem a terapia ocupacional. A terapia ocupacional é fundamental. E muitas vezes, a gente deixa de fora. Por quê? Porque a maioria dos pacientes, das pessoas hoje em dia, e dos pacientes obesos especificamente, eles têm uma estrutura de vida desorganizada. E a terapia ocupacional ajuda a organizar isso. Os pacientes não têm agenda, os pacientes não têm organização, ele não sabe que horas ele vai fazer uma atividade física, ele não segue os horários das refeições. Isso tudo a terapia ocupacional ajuda. Eu fico Eles fazem imaginando um se eu trabalho tivesse, muito legal. eu fico imaginando se eu tivesse passado por Se esse você tivesse processo. isso tudo. Se eu não tive Talvez, e foi difícil. Com esses apoios todos, às vezes fica menos doloroso. Sim. Né? Fica mais fácil, digamos Sim, assim, sim, ajuda mais. sim. E agora, por fim, a gente trouxe para a equipe uma área que até, sei lá, 5, 10 anos atrás, nem eu entenderia por que eu traria essa área para a minha equipe de tratamento de obesidade, que é a fonoaudiologia. E aí, enquanto já estou, eu comecei a estudar mais sobre isso. E no final do ano saiu uma resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia inserindo a figura do fonoaudiólogo na equipe transdisciplinar do tratamento da obesidade. Interessante. Então, assim, teve uma adesão muito grande lá no hospital. A equipe transdisciplinar abraçou a causa, a gente trouxe profissional para trabalhar nessa área e os pacientes melhoram muito. Os pacientes melhoram mastigação, melhoram respiração enquanto se alimentam, engasgam menos, porque o obeso tem uma tendência a comer muito e rápido, a maioria das vezes. Então, todo esse trabalho de readequação, de reeducação da forma de se alimentar está sendo feito pela fonoaudiologia. São os pequenos passozinhos, né? Que a gente que junta junta o fono, junta o físio, junta a nutri, junta um pouquinho do médico. Na medicina nós temos, além da especialidade que encabeça o tratamento da obesidade, que é a endocrinologia, nós temos um grupo atuando muito forte na psiquiatria. Por quê? Porque, como você já falou anteriormente, a saúde mental também está muito comprometida no paciente portador de obesidade. Então, nós temos 3 psiquiatras na equipe. Todos os pacientes, independente deles terem queixas ou diagnósticos psiquiátricos, eles são vistos pelo meu psiquiatra no hospital. Que sensacional, né? Agora, quais as principais barreiras você vê aí que as pessoas que estão lutando contra a obesidade, né? No geral, é a dificuldade de acesso a um tratamento desse. Entendi. Não é? Nem todo tem um custo um tratamento desse, então nem todo mundo consegue acesso, né? A gente consegue internar pacientes lá particular, pacientes lá através de plano de saúde, mas isso é uma minoria, né? A grande maioria a gente não tem acesso a um tratamento desse. A grande maioria não tem acesso a medicações que tratam a obesidade hoje também. A grande maioria não tem acesso até a cirurgia bariátrica que trata a obesidade. Então, assim, é o acesso que a nível populacional ainda está muito restrito. Entendi. Então a gente vê muitos números da obesidade crescem assustadoramente. Mas por quê? Não existem políticas públicas de saúde boas que funcionem, focadas no tratamento da obesidade. Interessante você falar isso, porque num outro episódio a gente estava falando sobre isso, sobre as questões de políticas públicas, né? A importância das políticas públicas contra a obesidade. A gente bota muito na conta da pessoa obesa como se ela fosse a única responsável, né? E parece que é só tomar vergonha na cara que faz com que essa pessoa, de fato, vença a obesidade. E hoje em dia, cada dia que passa, a gente sabe que não é só isso, né? Eu acho que a gente tem uma parcela de culpa, assim. A gente, que eu digo assim, a ciência, a medicina, a psicologia, todas as áreas da ciência, nós relegamos muito a segundo plano, terceiro plano, a obesidade. A própria medicina demorou de entender a obesidade como doença. Né? Só no último CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, é que a obesidade foi incluída com o CID como doença.
né? Eu tenho 34 anos atuando na área e eu tinha vários colegas médicos que não enxergavam obesidade no paciente, que não queriam tratar a obesidade, e até mesmo endocrinologistas, né? E aí, então a gente é culpado disso. A gente botava muito a culpa no paciente. O paciente era responsável por todas as suas ações, atitudes. Então, o paciente era rotulado como assim, o obeso era rotulado como aquele indolente, aquele que não tem força de vontade, aquele que não dá não quer mudança, aquele que não dá o start. E aí, com os últimos anos, é que a medicina e a ciência começou a entender mais isso e tirar um pouco essa culpa das costas do paciente, né? E hoje não se fala mais nisso. Hoje, pelo contrário, a gente envolve o paciente no tratamento, e o paciente está tratando de uma doença. É um problema de saúde, é uma doença. E ela precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. Assim como diabetes, hipertensão e outras doenças, precisa de um acompanhamento contínuo. O mais difícil, às vezes, não é nem emagrecer, Fabiano. Você passou pelo processo, mas você está comemorando agora 10 anos. Então, assim, o mais difícil é se manter. Sim. Eu costumo dizer isso para as pessoas, né? Se você relaxar agora, esqueça tudo que você fez nos últimos 10 anos. Você vai engordar. Porque hoje você está um obeso controlado. Você não deixou de ter a doença. Pelo menos é assim que a ciência pensa hoje. Sim, que bom, né? Então, essas mudanças aconteceram nos últimos anos. E a gente tenta difundir isso para os pacientes. A maioria dos pacientes que chegam para internar conosco, eles não sabem que a obesidade é doença. Eles chegam lá com muita culpa. A família culpa. A família bota lá dentro achando que é uma punição. Interna, achando que é uma punição. Interna, às vezes, obrigando a pessoa a ir. Quando a pessoa entende tudo que ela está passando, aí dá uma mudança geral na pessoa. Na saúde, no tratamento e no entendimento. Então, nosso primeiro mês com o paciente internado, um dos focos principais da psicologia é fazer o paciente entender que ele tem uma doença e que ele não é o culpado. Ele não escolheu ter aquela doença. Então, a gente trabalha muito isso no início do internamento lá. Quem entende isso, o paciente que entende isso, ele vai ter um sucesso muito maior no tratamento e na manutenção do peso. Já fica a dica aí para quem está nos assistindo, se você luta contra a obesidade, esse primeiro passo, né? Você entender isso que o Dr. Sérgio falou é de extrema importância, né? Dr. Sérgio, tem um quadro aqui no Contra esse Fluxo, onde o convidado, ele é desafiado a fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, né? Pode pensar com calma aí, mas uma pergunta que gere reflexão, né? Uma pergunta ou uma frase, enfim, alguma coisa que faça com que as pessoas que estão do outro lado possam refletir um pouco sobre essas questões da obesidade, né? Pode mandar? Pode mandar. Um dos carros-chefes no tratamento da obesidade ainda é, felizmente, mudança no estilo de vida. O indivíduo que consegue mudar seu estilo de vida, ele, junto com as outras coisas, junto com toda essa equipe que eu descrevi, junto com remédios se for necessário, junto com cirurgias se for necessário, o conjunto de tudo traz um resultado muito satisfatório. Mas assim eu pergunto a você, o que é que você está fazendo hoje para ter um bom estilo de vida? O que é que você acha que é um bom estilo de vida? E aí, tá lançada a pergunta. Responda aí nos comentários, curta também. Vai ser muito importante para a gente se você se inscrever no canal, porque você vai apoiar esse projeto vai conseguir crescer mais. Então, toda essa interação que você faz, seja de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, ele vai alimentar aí o algoritmo e o algoritmo vai poder entregar para outras pessoas. E é isso. Viu? Doutor Sérgio, como é que faz para encontrar aí o Hospital da Obesidade? No Hospital da Obesidade, de uma maneira geral, nós internamos os pacientes encaminhados por algum profissional de saúde. Grande parte dos profissionais de saúde da Bahia, de Salvador, principalmente, já conhecem um pouco do nosso trabalho. A gente tem feito um trabalho grande de divulgação nos últimos 2 anos. A gente está presente também nas redes sociais, né, nas mídias sociais aí. E nós ficamos localizados fisicamente aqui na região metropolitana de Salvador, na cidade de Camaçari. Sim, sim. Né, dentro de um condomínio ali na Estrada do Coco. Nós somos um modelo de hospital diferenciado e único. Nós somos um hospital horizontal. Nós não somos um prédio. Então nós temos muita área verde. Nós estamos dentro de uma área de proteção ambiental, então tem muita integração nesse tratamento com as áreas do hospital, com estímulo a caminhadas, com estímulo à atividade física, com movimentação. Os pacientes têm atividades o dia todo.
para fazer lá no hospital enquanto estão internados. E aí a gente está nessas redes sociais aí. Bacana. E aí, quem quiser te encontrar através do Hospital da Obesidade ou tem um outro canal? Através do Hospital da Obesidade e nos meus canais pessoais também. Vou deixar aqui na descrição, então, alguns links que você vai poder encontrar aí o Hospital da Obesidade, encontrar o Dr. Sérgio também. Dr. Sérgio, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Tá por bom. difundir, e a casa vai estar sempre aberta aí para a gente poder falar de assuntos diversos aí. A gente tem muito assunto para conversar sobre obesidade. Olha só. Muita coisa, muita coisa. Com essa abordagem transdisciplinar, os profissionais, eles vestem a causa, eles se dedicam, eles falam muito sobre obesidade, e a gente, quanto mais a gente divulgar esse problema de saúde, mais retornos a gente vai ter. Sim. Mais sucesso a gente vai ter no tratamento da obesidade. Isso é muito importante, Fabiano. Dr. Sérgio. Te agradeço, então. Obrigado, aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Isso aí, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.